conhecido ronco. Então o ronco ele é essa vibração da musculatura que acontece quando vocês dormem, todos nós dormimos, mas não é todo mundo que ronca. Mas o ronco ele tem sido muito comum, ele é muito comum, só que todo mundo sempre achou que fosse normal. Soltando, puxando, soltando cada vez mais forte, até que chega um momento que a gente precisa sair disso. Se a gente não sai de uma apneia, a gente não volta para esse mundo, né? Quando que você está roncando, não menospreze, porque o ronco é já um sinal de esforço para respirar. Oi pessoal, eu sou a Aline Aquino, sou responsável pela comunicação aqui da Semos Drake. A Semos Drake é uma indústria de 35 anos de trajetória. Nossa história é marcada pela interação e a colaboração entre os profissionais da tecnologia e da saúde. Você que nos acompanha há algum tempo já tem recebido conteúdo do nosso blog, newsletter, e-books e os materiais que trazemos aqui nas redes sociais. E agora, com um grande prazer, a gente inicia o projeto do Semoscast, nosso podcast para trazer ainda mais conteúdo, troca de informações com os profissionais, para os profissionais e para a conscientização do público como um todo, sobre a importância da prevenção aos acidentes cardíacos, da conscientização sobre a necessidade da melhora na qualidade do sono, visto o quanto isso impacta na qualidade de vida e se torna inclusive uma questão de saúde pública. E por isso, no nosso primeiro episódio, a gente traz a doutora Flávia Nerbas para falar de uma questão importantíssima, que é a apneia do sono. Uma doença muitas vezes que pode ser silenciosa, outras vezes nem tanto, mas que tem graves consequências na longevidade, na qualidade de vida e na nossa saúde como um todo. E aí, pessoal? É um grande prazer pra gente, nesse primeiro episódio do Semoscast, receber aqui conosco a doutora Flávia Nerbas. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite. É uma grande honra pra gente poder aprender com você aqui hoje um pouquinho mais sobre a apneia do sono, distúrbios do sono e trazer as dúvidas também que o pessoal manda pra gente poder evoluir na nossa caminhada numa mais qualidade de vida para todo mundo. Obrigada, Aline. Quero te agradecer pelo convite, também o espaço que a Semos Drake sempre dá para que a gente possa falar sobre a saúde do sono, né? Que eu falo que hoje em dia todo mundo dorme, né? Até a planta dorme, então se a gente não entender o quão importante isso é para a nossa qualidade de vida, para a nossa saúde, longevidade, o que nós queremos é que as pessoas elas tenham mais consciência. Então esse espaço que vocês estão trazendo e abrindo é muito importante, então obrigada pelo convite. Ainda mais uma honra, né? Primeiro episódio. Que legal. Pra gente mais ainda. A gente fica muito feliz por ter aceito o convite. E tenho certeza que todo mundo está muito ansioso para descobrir muitas coisas, entender um pouco mais sobre o nosso organismo, sobre o quanto o sono é importante para a nossa vida, que eu acho que muita gente negligencia atualmente, né? E a gente quer entender um pouquinho mais. Só para fazer um gancho aqui, a doutora Flávia é referência em fisioterapia do sono, é uma grande referência para nós aqui da Semos Drake também, é uma grande parceira que está sempre nos apoiando nos nossos projetos e a gente está sempre buscando junto aí apoiar tanto a formação dos fisioterapeutas como a conscientização do público sobre a importância de cuidar da saúde do sono, que é cuidar da saúde como um todo, né? Doutora Flávia, ela é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia cardiorrespiratória, doutora em Ciências da Saúde pelo Laboratório do Sono da INCOR. Você já foi membro da diretoria da Associação Brasileira do Sono, né? E atualmente é coordenadora do Departamento de Distúrbios do Sono da Sobrafir, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia, e atua há mais de 17 anos, quase 18, né? No atendimento com pacientes dos distúrbios respiratórios do sono. E para a gente poder começar, assim, uma grande aula que a gente vai ter aqui hoje, né? Para a gente poder começar a entender um pouquinho, a nossa proposta é falar sobre a apneia do sono e os malefícios que ela pode trazer para a nossa saúde. Então começa explicando, muita gente talvez ainda não saiba, né? O que é a apneia e quais os malefícios que ela traz a curto e a longo prazo. Joia, Aline. Então, só para contextualizar, uma das coisas super importantes do nosso sono, se nós formos pensar que de 24 horas nós dormimos em torno de 8, que é o ideal, é o tempo ideal, eu sei que a maioria não está dormindo isso tudo, né, meninos? Imagino eu. Já coçaram a cabeça ali. A gente dedica 1/3 da nossa vida para dormir. E esse tempo dedicado para o sono, ele tem uma função. Então, o sono, até um tempo atrás, a minha avó falava que era para descansar o esqueleto, e hoje a gente sabe que não. Que o sono ele tem inúmeras funções restaurativas.
e de descanso para o nosso corpo. Assim como tem partes do nosso corpo que vão entrar em descanso, tem partes do nosso corpo que vão trabalhar enquanto a gente dorme. Então, uma das partes do corpo que vai entrar em descanso é a parte muscular. Então, a musculatura relaxa, né? Na hora que a gente dorme, a gente relaxa a cabeça, relaxa os braços, perna, barriga. E assim como nós relaxamos as estruturas musculares externas, periféricas, a gente também relaxa a musculatura que tem dentro da garganta. Então, se eu estou falando com você, se eu estou engolindo, se eu estou respirando, eu estou usando músculo. E músculo que sofre relaxamento. Então, imagina que aqui dentro da boca eu tenho que acomodar mais de 20 músculos, que tem alguns menores, outros maiores, e o maior músculo é a língua. Para quem nunca viu uma língua, a gente acha que é só essa pontinha que vem para fora. Não, a língua é um músculo enorme que vem até aqui embaixo. E essa musculatura, se ela está com volume maior do que deve, ou do que o que cabe dentro da arcada dentária, ou se ela está muito flácida, ou por outros motivos, aí existem algumas outras causas relacionadas a essa falta de espaço ou relaxamento, a hora que ela relaxar, ela vai obstruir a passagem de ar. Então, ela pode obstruir um pouquinho ou ela pode obstruir tudo. O que acontece? Quem respira não é nossa garganta. Quem respira é o nosso diafragma, que é esse músculo que está aqui entre o tórax e o abdômen, dividindo esses dois compartimentos. Então, esse músculo vai receber uma informação do cérebro e fala assim, ó, Aline, respira aí. Só que isso é o piloto automático, você não precisa pensar para respirar. Ainda mais dormindo, não tem nem como. E aí chega um momento em que se essa musculatura está relaxada e dificultando a passagem de ar, esse diafragma vai ter que aumentar o esforço para passar o ar. Eu costumo comparar com um copo de suco que você está tomando, entra um morango ali no canudinho, começa a entupir o canudinho. O que você automaticamente vai fazer? Puxar mais forte. Mesma coisa que o diafragma faz. Então ele aumenta esse esforço na tentativa de fazer o ar passar. Só que aqui, esse músculo relaxado, ele é um tecido mole. Então, na hora que passa o ar com mais força aqui, ele vai vibrar, provocando o conhecido ronco. Então, o ronco, ele é essa vibração da musculatura que acontece quando vocês dormem, todos nós dormimos, mas não é todo mundo que ronca. Mas o ronco, ele tem sido muito comum, ele é muito comum, só que todo mundo sempre achou que fosse normal. Roncar não é normal, embora seja frequente. E aí a apneia, ela acontece quando essa musculatura relaxa a ponto do ar não passar. E ela tem que durar pelo menos aí 10 segundos para a gente considerar a apneia. E esse diafragma está lá, puxando, soltando, cada vez mais forte, até que chega um momento que a gente precisa sair disso. Se a gente não sai de uma apneia, a gente não volta para esse mundo, né? Então, tem o risco, então, de morte. É uma doença que pode ser fatal em alguns casos. Pode. Ela não necessariamente ela levar à morte, mas ela levar a consequências que podem levar ao óbito, ou a própria apneia também, se a gente não tiver uma capacidade de sair dela. A nossa máquina é tão perfeita, o nosso corpo é tão perfeito que tem vários mecanismos que nos despertam, que podem tirar a gente disso. Um deles é acordar. Só que não é um acordar de abrir os olhos, de levantar da cama. É um micro despertar, ou um breve despertar que a gente chama. Então é aquela hora que a pessoa faz assim, ó, dá aquela ressuscitada. A gente chama, inclusive, isso de ronco ressuscitativo. Então, na hora que ele para de respirar... É um susto mesmo. É um susto, só que a pessoa não vê. Algumas vezes ela se dá conta que ela acordou, mas a maioria das vezes ela não vê. Normalmente quem vê, então, são os companheiros, porque a gente vê a pessoa tendo alguma coisa ali que a gente olha e fala, meu Deus, o que está acontecendo com essa pessoa? A gente fica até pensando, será que eu acordo para perguntar se está tudo bem? Dá aquela preocupação assim? Isso quando a pessoa dorme acompanhada, porque tem muita gente que não dorme acompanhada. Né? Nós temos um público aí de pacientes idosos, alguns em casa de repouso, outros que estão viúvos ou são divorciados, que não têm filhos ou que os filhos já não moram mais junto, e é a maior população de idosos. Mas jovens também têm, crianças também podem ter, só que a prevalência, quanto maior a faixa etária, maior é. Então, se alguém está falando que você está roncando, não menospreze, porque o ronco é já um sinal de esforço para respirar. Pelo que eu entendi, o ronco é uma tentativa do corpo de vencer essa apneia que está vindo ali. É mais ou menos isso. As duas coisas. O ronco, ele é o início de um problema respiratório, que é o relaxamento, e pode ser que a pessoa fique só no ronco.
Pode ser que ela não feche a garganta e que fique aquele ronco. E aí o ronco, aí algumas pessoas falam, mas ele ronca normal. Então, de novo, ronca baixinho, né? Mesmo baixinho, não é normal. Mas o ronco, ele não necessariamente, ele não causa apneia. Ele já é o efeito de um estreitamento. A apneia é do fechamento. Entendi. Então, a apneia é o agravamento. Exatamente. É o próximo passo. É o próximo passo. Mas existe o ronco que não é indicativo de apneia? Aí tem que ser investigado, porque muitas das pessoas que roncam, elas procuram ajuda ou porque o companheiro aí sim está reclamando muito do barulho e que aí está prejudicando o sono do companheiro, mas tem muita gente que dorme junto e que o ronco do companheiro não atrapalha, então a pessoa nem se queixa. Não, mas ele ronca, mas eu durmo pesado. E hoje a gente tem que lembrar que muitas pessoas estão dormindo medicadas. Tem sido muito comum... eu não estou conseguindo dormir, toma um medicamento para dormir. Então, ou um medicamento, ou até, às vezes, bebida alcoólica, ou até outro tipo de coisa para relaxar também. E que imagino que tenha o mesmo efeito, provavelmente. Tem um efeito de ajudar a dormir, mas é um falso efeito, sabe? Então, a insônia ou a dificuldade para dormir não é a causa de nada, ela é consequência de algo. Então, ela pode ser consequência de alguma questão emocional, algum problema, alguma questão de saúde, medicamentos podem provocar, mas cafeína em excesso. Agora, ela também pode ser causada pela apneia, porque se uma das formas de sair de uma apneia é acordando, dependendo da pessoa, e as mulheres são mais suscetíveis a ter insônia, você vai acordar tanto. Ou você vai ficar num sono tão leve que a sua sensação é que você não dormiu. Então, de novo, e claro, medicamento, álcool, cigarro são fatores que podem piorar a apneia, né? O álcool por relaxar mais a musculatura e fazer apneias ficarem mais longas. Alguns medicamentos indutores de sono por não deixar você despertar com facilidade, e se a sua proteção é despertar, ela não é a única, mas ela é uma delas. Aí você está tomando um sedativo, né, um indutor do sono, a gente tem que ficar atento, porque às vezes vai tratar o seu sintoma, que é de dificuldade para dormir, mas não vai resolver a causa, e a causa pode piorar. Pode te causar outros problemas, inclusive. E até apneias mais longas, né? Ou até pessoas que não têm apneia passam a ter. Então a gente tem que começar a entender que o sono, ele é multifatorial. A parte respiratória, que é a que a gente está falando agora, é uma fatia do bolo, né? Mas tem várias aí. Então, por exemplo, você falou que uma possível causa, por exemplo, a pessoa pode desenvolver uma apneia pela medicação que ela vai tomando ali por um período longo, o organismo dela vai ficando um pouco viciado em não acordar, acho que é mais ou menos isso, né? E ele pode desenvolver uma apneia. E o que mais dos hábitos do dia a dia, o que a gente que a gente faz no dia a dia que pode levar a uma apneia e, consequentemente, o que a gente pode fazer para evitar isso? Só complementando sua fala em relação aos medicamentos, só para deixar claro, porque às vezes, né, pode trazer algum mal entendido. Então, aí quando a gente fala de indutor do sono, é porque se a pessoa já tem apneia e um dos mecanismos de sair da apneia é ela despertar, ela não consegue despertar com facilidade. Então, aquela apneia que era para durar X, dura X mais algum tempo. Esse é um fator. E essa diferença do X e do X mais algum tempo é significativa. Que fica o grande perigo, né? Exatamente, porque na hora que ela está tentando sair da apneia, ao mesmo tempo que ela está fazendo esforço, a oxigenação no sangue dela está desabando. Porque o coração dela não vai parar de bater, a gente não quer, né, que isso aconteça, mas assim, o coração não vai parar de bater, o cérebro não vai parar de funcionar, os rins não vão parar de funcionar, então o sangue está circulando, está captando aquele oxigênio, só que eu não estou renovando a fonte de oxigênio. Então a oxigenação caindo traz riscos perigosos aí para a saúde. Então esse é um ponto. Por exemplo, pode levar a problemas cardíacos, problemas cognitivos, a problemas respiratórios mais graves, problemas de pele, câncer, várias coisas. Então, o medicamento indutor do sono, ele tem esse efeito. Hoje em dia, os médicos hoje, principalmente a medicina do sono, tem indicado medicamentos que são hipnóticos, que são esses indutores do sono, não miorrelaxantes, ou seja, que não relaxam mais a musculatura. Só que eles têm outros efeitos colaterais.
né? Então, é importante que se você precisar, ou se você faz uso dessa medicação, se você precisar dessa medicação, procure um médico do sono de preferência. Se na sua cidade você não encontrar, procure um médico ou o seu médico que te indicou essa medicação para saber se aquela que você está usando, ela de fato é a melhor e quais são os benefícios de tentar tirar. E aí muitas pessoas falam assim, Flávia, mas tirar remédio aí eu não quero mexer com isso. Só lembrando que medicação não trata a causa. Nesses casos de dificuldade para pegar no sono, trata a consequência. Então, se você resolver a causa, provavelmente a medicação você para de usar. Então, é um trabalho muito mais amplo e multidisciplinar para tratar a efetiva causa do problema. Isso. E não só maquiar o problema, né?